Olá, amados irmãos e amigos, graças a Deus, mais uma quarta-feira diante de Deus, através da live da IACPI. Espero que todos estejam bem, com saúde, cheios de esperança de que essa tempestade passe. Graças a Deus, mas é verdade. E vamos aguardando aí os acontecimentos, né? Eu pediria só por gentileza ali, assim naquela outra luz ali, para melhorar aqui a luminosidade. Atenção. Aí ficou bom. Então, como é que você está? Está ansioso por estarmos juntos no templo? Eu acho que está próximo o dia, não é? Já tem estado aí flexibilizando, né? Flexibilizando o uso dos templos. E já a gente está junto mais uma vez para glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Amém? Você que faz parte da IACPI, Deus o abençoe. Você que está passando por aqui no canal da nossa igreja, Deus te abençoe. No canal Salos, Deus te abençoe, tanto no Instagram quanto no Facebook, pois a transmissão é em simultâneo. Amém? Nós vamos aguardar durante alguns minutos aí os irmãos aparecerem. Estou iniciando um pouquinho, alguns minutos antes do horário, mas hoje é quarta-feira, não é? Seria dia de culto, de doutrina na nossa igreja, culto de doutrina. Nós estamos aguardando esse momento de estarmos reunidos mais uma vez nos templos, com os nossos cultos regulares, né? Quarta-feira doutrina, sexta-feira oração e testemunhos, domingo EBD e culto evangelístico. Nós ficamos aqui na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729, no Parque Industrial, aqui em Emaús, Parnamirim. Somos a IACPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial. Pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte também da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Essa confederação de igrejas, cujo pastor-presidente é o reverendo Ismael Ornilo. Somos campo missionário da IEC do Ligeiro, lá de Queimadas, Campina Grande, cujo pastor é o nosso pastor Marcos Barbosa, a quem mandamos a ambos, né, uma saudação, um abraço fraterno, tendo a certeza de que Deus é o provedor de nossa existência e aquele que tem colocado esta grande e maravilhosa obra diante de nós, para que nós possamos ter a oportunidade de sermos úteis, né, para Deus em meio a ela. Amém? O nosso irmão Everton Ramiro, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Carla, a paz do Senhor Rebeca e Eric também. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Família abençoada por Deus. Nosso irmão Manuel, também eu vi por aqui no Facebook. Daqui a pouco eu falo se tem alguém no Instagram. E nós vamos vivenciando tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você acredita que Deus tem novidade para você? Tem surpresa para a sua vida? Deus é um Deus de surpresas. Ele chega quando a gente menos imagina e faz uma mudança tremenda na nossa existência. Eu acredito que nós possamos fazer uma divisão em nossas vidas, né? Nós que somos cristãos, em antes e depois de ter conhecido Jesus. Eu falo conhecer o Jesus da história, não é? Porque a história de Jesus muitos já conhecem, muitos já vivenciam, não é? Já leram, mas conhecer, ter intimidade, buscar e encontrar o Jesus da história é aquilo que faz a mudança, não é? E nós compreendemos que é o próprio Deus que nos revela seu Filho. Aprove a Deus fazer isso, não é? Pelos méritos que Ele mesmo escolheu, que nós não sabemos quais são. Mérito nenhum humano, não é? Nossas forças, nossas capacidades, nosso intelecto,
nada disso pode nos mover em direção a Deus e principalmente nos manter nele. Mas a sua graça, a perseverança dos santos, a vontade de Deus é que nos mantém firmes em seus caminhos. Ele gera um amor, que esse amor tende a crescer, né? Na nossa compreensão, no nosso entendimento, e assim nós vamos andando pelo caminho que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Então, se você crê assim, dê glórias a Deus e aleluia, e busque contentamento na vida, e aprenda com ela, né? Porque nesta vida nós somos alunos, todo dia tem aula. Naquele período que nós vamos dormir, que tudo se desliga, né? O corpo precisa descansar, repor as energias, e quando nós despertamos pela manhã, a aula começa. E vivenciamos essa aula durante todo o dia. E todo dia as oportunidades de nós engrandecermos a Deus surgem. Somos colocados à prova, né? Às vezes nós nos damos bem na prova e às vezes nem tanto. Vamos para a recuperação, precisamos fazer trabalhos extras para melhorar a média, né? Melhorar a nota. Mas o fato é que tudo isso glorifica o nome do Senhor. Ir para o céu não é para qualquer um, né? São para aqueles a quem Deus amou primeiro e tem trabalhado em suas vidas. Amém? Vamos orar? Meu Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Hoje, Senhor, eu te peço em especial pela vida do nosso amigo Manuel Marques, Pai, pelo livramento grandioso que tu concedestes a ele, Pai. Se hoje ele está com a sua família, no seu lar, na sua casa, é pela tua vontade, é pela tua misericórdia, foi pela tua graça. Foi pelos teus propósitos, Senhor, que tu tem na vida dele e em meio aos seus familiares. Então o abençoa. Toma cada um, Senhor, que nós conhecemos. Toma todos aqueles que fazem parte da IACPI, Senhor, essa família que só tende a crescer em graça e em conhecimento, porque nós te amamos e nós te buscamos. Então vem com providência, Senhor, em nossas vidas, nas áreas que nós mais precisamos. Abençoa, Senhor, todo aquele, toda aquela que tem no seu coração o desejo de ser útil na tua obra, de fazer alguma coisa, Senhor, para que as pessoas ouçam, vejam, percebam o teu amor grandioso na pessoa de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, estamos diante de Ti, através dessa live, Pai, e podemos alcançar tantas pessoas, Senhor, através da internet, em tantos lugares diferentes. Então, cada um que passar por aqui, Senhor, que tiver um encontro com este vídeo, sem maiores pretensões, porque o nosso único desejo, Senhor, é te glorificar, é te exaltar, é te enaltecer, te exaltar, e que tu venha, Senhor, derramando-se sobre a vida de cada um que assistir. Que Jesus Cristo, Senhor, que morreu por nós na cruz do Calvário, mas que antes ressuscitou e está à destra, Senhor, de Ti nos céus, que Ele possa, Senhor, e queira nos abençoar essa noite também. Nós te pedimos isso, Senhor, porque nós não temos e nem acreditamos em mais ninguém. Nós cremos, Senhor, que a nossa providência vem dos céus. O nosso socorro, Senhor, vem de Ti. Então nos abençoa mais uma vez, porque se chegamos até aqui foi por Tua permissão, pela Tua vontade. Eu te peço, Senhor, também abençoa o meu irmão consanguíneo, Senhor Sérgio Frank, que está lá em Portugal, Senhor. Abençoa sua família, seus filhos, sua esposa, que eles possam, Senhor, ter experiências contigo naquele lugar, e que tu possa usá-los como missionários, levando a tua palavra às pessoas que estão próximas deles. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, já estamos aqui com nossa irmã Régia Souza, Manuel Marques, Everton Ramiro, minha irmã Carla. Vamos, como nós estamos habituados, ouvir o louvor do nosso Salmos e Hinos, e de número 362, Ao Pé da Cruz. É um louvor muito bonito, eu peço que você preste atenção, medite na letra
deste hino, que foi composto há tanto tempo atrás, né? Mais de 100 anos atrás. E é tão vívido, e nos emociona, e nos eleva em pensamento aos céus. Então, ouça com atenção. A partir desse momento nós estamos, ainda que nos nossos lares, cultuando a Deus. Então cultue aí com reverência, reserve a sua concentração para Deus nesse momento, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Amém? Vamos ouvir então. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, nela me
Que coisa linda, irmãos. Gloriar-se na cruz de Cristo. Que coisa maravilhosa. Né? Poder contemplar na cruz de Cristo o amor e a justiça de Deus ao mesmo tempo. Lá culmina na cruz o amor e a justiça do nosso Deus Todo-Poderoso. Sim, na cruz. Amém, meus amados irmãos, depois de um belo louvor, um hino que fala muito ao nosso coração, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho que é de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. E eu gostaria hoje de falar sobre propósitos entrelaçados, propósitos que se encontram, propósitos que são unidos, perpassam. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, com a ajuda de Deus. Amém? Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, nós vamos estar lendo esse texto. Se houver algum problema na transmissão, ou no áudio, os irmãos vão comunicando aí, tanto no Face quanto no Instagram, porque às vezes a gente está aqui e não observa como está. Por exemplo, agora está parado aqui, não sei se está transmitindo. Espero que sim. Vamos ler? O pedido de Jairo, diz a epígrafe do texto. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, e disse: vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou
e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Glórias a Deus. Por mais um momento que o Senhor nos concede em sua presença, e nesse momento para glorificá-lo, enaltecendo o seu nome através da leitura da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos partilhando com outras pessoas a tua palavra. Nesse momento, Senhor, eu te peço em nome de Jesus a tua intervenção em minha vida. Dá-me iluminação através do teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, transmitir realmente algo que venha edificar, que venha apaziguar nossos corações, que venha nos dar esperança, Senhor, em momentos tão difíceis que o mundo passa, que nós estamos passando. Então nos abençoa nesse momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez. Entrou aqui no Facebook a nossa irmã Jeane Santos, nossa irmã Jus Miranda, acredito que também com seu marido, nosso querido Romildo, né? E vamos assim falar um pouco aqui das coisas que Deus já previamente colocou no meu coração. Nós vivemos, irmãos, sob a direção de Deus, mesmo que nós não venhamos a perceber. Nós vivemos dentro dos propósitos de Deus, mesmo que nós não compreendamos isso. E de fato, dificilmente, né? Ou na maioria das vezes, nós vamos compreender esses propósitos tardiamente. Porque quando estamos inseridos no nosso dia a dia, nós não pensamos essas coisas, né? Nós não compreendemos assim, não achamos que tudo que está acontecendo é porque estamos dentro de um propósito e Deus está nos usando. Não, nós vivemos, né? Mas o fato é que esse viver, ele enaltece o nome do Senhor, ele engrandece o nome de Deus e Deus nos usa, né, para o seu próprio louvor, para a sua própria glória. Ele se glorifica em nós. Quando assim nós compreendemos, entendemos e nos dispomos, né, a sermos de fato servos, filhos obedientes a esse Deus tão poderoso. Nós passamos por adversidades, todos passam, né? Ninguém está isento disso. Não há nada no homem que possa fazer com que ele se proteja de tal modo que as adversidades não o encontrem em algum ponto da sua vida. Não existe isso. Todos, né, em diferentes graus e em diferentes momentos e em diferentes circunstâncias, sofrem algum tipo de adversidade que contraria, não é, a sua vontade e o seu desejo. Uma enfermidade, a perda de alguma coisa que gostava, de um ente querido. Essas coisas que nos tiram da tranquilidade, da normalidade, não é? É como se nós vivêssemos em uma sintonia e alguma coisa nos tirasse dessa sintonia. Então todos em algum momento perdem a sintonia. É necessário então compreender que nós não podemos perder a calma quando essa sintonia é quebrada, né? É modificada em nossas vidas. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos ter moderação, calma, confiança, né, em Deus, porque tudo isso vai se traduzir justamente nisso, em confiança de que tudo que existe é regido por Deus e concorre, né, para o bem daqueles que o amam, que andam segundo o seu propósito, que estão inseridos ali no grande plano de Deus que envolve a vida das pessoas. Então, quando alguém se levanta no mundo, aí um ditador, não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Porque o sofrimento também é inerente à nossa vida, não é? O sofrimento faz parte da vida humana. A tristeza faz parte da vida humana. Perder faz parte da vida humana. E aqui eu faço um parêntese, porque perder parece que é algo que não se aceita mais no meio do povo de Deus em alguns aspectos, em algumas denominações, não é? A igreja só é ensinada a ser vitoriosa, a ganhar, não é?
a vencer. E muitas vezes, quando a derrota vem, quando a adversidade vem, a pessoa está sem saber como se comportar, sem saber o que fazer, visto que dos púlpitos só se anuncia vitória, como sendo isso o único objetivo da vida humana. Mas nós temos que aprender a perder também, né? Eu trabalhei com um diretor que ele dizia, quando algo não dava muito certo, né, o que a gente estava organizando, eu era seu gerente administrativo na época, e muitas coisas, quase tudo da empresa passava pelas minhas mãos. Ele dizia, quando algo não dava muito bem, ele dizia, ele concluía, não se pode ganhar todas. Isso faz parte da nossa vida. Nós não conseguimos ganhar todas, sempre. A gente ganha, né? A gente sorri, mas a gente também chora. Então nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, no Evangelho escrito por Lucas, o episódio que também é narrado por Mateus e por Marcos, né? Mateus no capítulo 9, verso 18 ao 19, e em Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 24. Ou seja, os sinóticos, né, os 3 primeiros evangelhos, falam desse episódio envolvendo Jesus, um chefe da sinagoga, e mais na frente, como nós lemos, uma mulher que era enferma, que há muito tempo sofria com uma hemorragia, e essas vidas, ou estes propósitos se entrelaçam, né? São narrativas em um episódio só, em um momento só da vida de Jesus. Então, como o próprio texto nos diz, Jesus Cristo voltando para Cafarnaum, né, que era a sua base missionária ali na Galiléia, a multidão nesse momento o recebeu com alegria, com festa, porque estavam justamente esperando ele. E um homem chamado Jairo chega nesse momento, diz o texto que ele era chefe da sinagoga, uma espécie de responsável pelo local, não é, onde os judeus se reuniam, e faz um pedido. E esse pedido é feito a Jesus de uma maneira muito intensa, até desesperada. Ele se prostra, ele se ajoelha, ele se joga aos pés de Jesus e suplica por socorro. Então, uma atitude de alguém desesperado, e alguém que não viu em outras pessoas, ou talvez no seu poder aquisitivo, na sua posição, nas pessoas que estavam no seu relacionamento, não viu ninguém que pudesse ajudá-lo, e ele recorreu a Jesus, né? Ele recorreu àquele homem cujas multidões concorriam para estar perto, para ouvi-lo, né? Para presenciar proezas, maravilhas, milagres. É verdade que muitas pessoas concorriam até ele por causa do que ele fazia, queriam se fartar de pão, de peixe, e não davam muita atenção para a sua doutrina, não é? Para aprender de fato o que Jesus estava falando. E muito parecido com os dias de hoje, não é? Muito embora a palavra de Deus tenha sido escrita há tanto tempo atrás, ela é muito pertinente, ela é muito atual para os momentos que nós vivemos. Então existem muitas pessoas, nós sabemos disso, que buscam a Jesus como quem busca um comprimido para dor de cabeça em uma farmácia, esperando tão somente sentir o alívio, né? Não sentir mais a dor e continuar a sua vida. Mas também existem aquelas pessoas que buscam a Cristo Jesus pelo que ele de fato é, independente do milagre, independente do poder que ele possua, querem ali uma intimidade, querem conhecê-lo como uma pessoa que se deseja, não é, intimidade, conhecer melhor. Não é assim conosco? Nós muitas vezes nos envolvemos com pessoas e queremos, em particular, conhecer melhor aquela pessoa, não é? Ele tem características que nos agradam, tem um comportamento que traz paz ao nosso coração, e isso é bom nós estarmos ao lado de pessoas que nos fazem bem. E nós temos também, em contrapartida, analisar a nossa vida, nosso comportamento, para ver se nós também causamos bondade, calma, tranquilidade a outras pessoas que estão ao nosso redor. Então é bom saber essas coisas, não é? Então as pessoas buscavam Jesus. Nesse determinado momento do seu ministério, as pessoas concorriam até ele por diversas finalidades, como eu disse, com as intenções mais diversas, uns para adorá-lo, uns para criticá-lo, uns para agredi-lo, outros para beber dessa fonte que não cessa. E o fato é que Jairo, esse chefe da sinagoga, chega até Jesus. E ele, em um ato
desesperador, não é? Se joga, se humilha e suplica a ajuda, pedindo que ele chegasse até a sua casa. E o motivo desse desespero, irmãos, e o motivo dessa humilhação de Jairo diante de Jesus era justificável, não é? Porque na realidade ele diz, ó, no verso 42, porque ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, e que estava à morte. Irmãos, que coisa ruim. Você que é pai, você que é mãe, você pode, talvez já tenha sentido isso em algum momento, né? Mas você pode só imaginar, saber que o seu filho, a sua filha está passando por um momento de dor, de intranquilidade, e você é incapaz de fazer alguma coisa para que isso mude, para que isso passe. Isso é desesperador, é uma impotência, né, diante de algo que você queria ver solucionado. É muito ruim, né? Eu lembrei-me agora do pastor reverendo Sérgio Paulo, que passou por um momento difícil com a sua filha Gemima, não é? Durante um tempo aí, não sei como está hoje, queira Deus que esteja bem, em nome de Jesus, mas que passou por momentos difíceis. E para um pai ver o seu filho, sua filha passando por dificuldade sem poder fazer muita coisa ou nada, é desesperador. Hoje, por exemplo, eu amanheci o dia, né, quando fui trabalhar, a minha filha estava no sofá da sala, né, não estava no seu quarto, a minha filha mais velha, e estava com uma dor nas costas, que não podia mover o braço ou falar direito ou respirar porque doía, dormiu de mau jeito, ficou sentindo isso. E não era caso de levar ao hospital, mas eu fui até a farmácia, comprei o remédio, trouxe de volta, né, Toxilax, vocês conhecem, que é para dores musculares, né, para relaxar os músculos, e saí preocupado, mas graças a Deus ela ficou bem, né? Qualquer coisa que sai da normalidade com quem a gente ama, não é? Ou até mesmo conosco, nos tira a paz, nos deixa intranquilos. Então você imagina como Jairo não se encontrava. Lembrei-me de um outro episódio que é pertinente, né, ao desespero de se ver um ente querido doente, vamos dizer assim, enfermo, e você não poder fazer nada. Meu pai, há muitos anos atrás, nós éramos adolescentes ainda, o meu irmão caçula, Silvio Charles, passou por um momento difícil. Ele fez um exame, e essa prévia desse exame apontava para uma leucemia. E eu lembro-me como se fosse hoje, meu pai, homem duro, que estando sóbrio não chorava por qualquer motivo. Eu nunca tinha visto até então meu pai sóbrio, porque ele, né, bebia e tal, mas sóbrio eu nunca tinha visto ele demonstrar a emoção ao ponto de chorar. Então ele chegou da rua do trabalho, foi entrando como se não existisse nada de ninguém, e ele foi direto para o local onde meu irmão mais novo estava, e ali se ajoelhou e começou a chorar desesperadamente. E aquilo marcou a minha mente, porque era um ato desesperador de quem queria ver aquele problema solucionado e não tinha o que fazer. Graças a Deus foi feita uma contraprova dos exames e ele não tinha nada. Não tinha o que se imaginava ter, era outra coisa, mais fácil de tratar. Então, voltando para Jairo, ele estava desesperado e ele foi atrás de Jesus, e ele foi a pessoa certa, ele foi buscar a pessoa certa. Que coisa boa, porque muitas vezes as pessoas vão buscar as pessoas erradas, né? Querem buscar até o espiritual, querem buscar até o transcendente, o que está fora, o que se demonstra muitas vezes uma promessa de melhora, mas não é a pessoa certa, não é o lugar certo. Jairo foi buscar solução à pessoa certa. E enquanto o texto continua narrando esse acontecimento de maneira bem explícita, enquanto Jesus ia atendendo o pedido de Jairo, ia até a sua casa, ele se depara em um outro acontecimento maravilhoso, incrível, né? Como tudo que Jesus se envolvia tinha um sobrenatural, tinha algo a ser aprendido, algo a ser vivido. Era Deus passeando na terra entre a sua criação, muito embora as pessoas não compreendessem isso na plenitude, mas nós hoje compreendemos. Então é natural que por onde Jesus Cristo passasse,
o sobrenatural acontecesse, né? Porque afinal de contas estava ali o agente criador, aquele partícipe também da criação, junto com Deus Pai, junto com o Espírito Santo, né? Estava ali e as multidões o apertavam. Então nesse momento Jesus estava espremido em meio às pessoas. Como nós vemos aí pela TV muitas vezes, um famoso da vida, não é? Andando pelas ruas, as pessoas reconhecem, corre todo mundo para lá. Só que esse homem não era famoso como os famosos de hoje são, não é? Esse homem se tornou famoso não por ser um ator, não por ser um ator de novela ou de filme, um cantor, não é? Ou alguém que possuía recursos, ou alguém que possuía um determinado poder, não é? Não. Jesus Cristo era conhecido nesse momento, e é conhecido por nós, e ficou conhecido na história, simplesmente, ou tão grandiosamente, por amar. Por amar. Foi o amor que fez com que ele viesse até nós. Foi amor que fez com que ele abandonasse a sua glória e se fizesse homem à nossa semelhança, humilhando-se na nossa forma. Foi por amor que ele foi obediente a seus pais, que ele cresceu em graça e em conhecimento. Foi por amor que ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e João pôde ter a honra de se expressar, se dirigir a Jesus, vendo, chegando em sua direção, dizer uma frase tão verdadeira, tão pura, tão linda, tão cheia de amor, onde ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por amor que ele inicia o seu ministério. Foi por amor que ele enfrenta a oposição dos hipócritas, dos escribas, dos fariseus, das pessoas que dominavam naquela época, dos sacerdotes. Foi por amor que ele deu continuidade ao seu ministério, e quanto mais se aproximava do ápice, né, desta grande obra, que tinha que passar pela cruz, mas ele se angustiava, porque também ele era homem. Mas nessa angústia, ou essa angústia, não fez com que ele voltasse atrás, que ele dissesse não é, ao plano já arquitetado, mas ele foi até o fim. Foi por amor que ele foi cravado naquela cruz. Foi por amor que ele sentiu sobre sua cabeça aquela cruz de espinhos. Foi por amor que ele sentiu aquela lança malvada o transpassando. Foi por amor que ele entrega a sua vida e expressa ao Pai um brado que significa a entrega total. Naquele momento, está consumado. Foi por amor que ele entrega o seu espírito nas mãos da morte, mas foi com poder, com autoridade que lhe é devida, não é? Que ele toma essa capacidade que a morte tem de manter as pessoas presas a ela. Foi por amor que ele ressuscita ao terceiro dia e executa até os dias de hoje o seu ministério de sacerdote, Jesus amado, de rei, poderoso juiz, de profeta. Ele era profeta, sacerdote e rei. Como Jesus é lindo, irmãos. Ele fez tudo isso por amor, por mim e por você. Então ele vai andando ali em meio às multidões, porque as pessoas concorriam até ele, e de repente uma mulher que ninguém sabe o seu nome, nós não a conhecemos, só conhecemos o motivo da sua dor, o motivo da sua luta, e o que fez com que ela tomasse a decisão de enfrentar aquela multidão, estando ela impura. Nós sabemos que os judeus têm até hoje, não é? Muitas ordenanças a serem feitas com relação à impureza, não é? A tradição fala isso. Nós pregamos sobre isso no culto passado. A tradição de lavar as mãos, lavar os objetos, até a própria cama, nessa liturgia, nesse rito, não é? Mais aparente do que íntimo. E essa mulher enfrenta isso. Ela tem que estar apartada do povo, apartada das pessoas, e ela se esconde em si e se aproxima por ali, usando a própria multidão como obstáculo para que ninguém visse ou percebesse o seu estado imundo naquele momento.
impuro naquele momento, e ela em um esforço tremendo, debilitada, fraca, ela estava com hemorragia que já fazia 12 anos que sofria, e Lucas detalha que ela tinha gastado todos os seus haveres com isso. Era uma enfermidade que prejudicava o corpo, prejudicava a mente, o seu psicológico, e prejudicava também a sua vida financeira. Era uma mulher que estava literalmente no fundo do poço. É do lugar onde exatamente Deus gosta e prefere levantar as pessoas, do fundo do poço. É de lá que Deus tira, para mostrar com exclusividade tão somente o seu poder, a sua glória, não é? Onde sua mão pode alcançar, onde seus propósitos podem promover o benefício de alguém que ele queira beneficiar. E aqui nós vemos os propósitos, como eu falei no início, se entrelaçando. Jairo era testemunha disso, porque estavam caminhando para a casa dele, não é? Para a casa do chefe da sinagoga. Então ele pôde perceber que no meio do caminho algo estava acontecendo. E os discípulos não compreendem quando Jesus para, porque aquela mulher havia tocado numa extremidade da roupa de Jesus, né? Na orla do seu vestido, na orla de suas vestes, na extremidade, no ponto mais distante, onde ela pôde alcançar talvez por causa da multidão. Mas o fato é que ela toca, e ela toca de uma maneira diferenciada, ela toca de uma maneira especial. Apesar de Jesus Cristo estar sendo sacolejado de um lado e do outro, porque as pessoas estão ali o oprimindo, não é? Devido à quantidade, querendo estar perto dele, essa mulher toca com um ato desesperador também. Do mesmo jeito que Jairo se humilha, né? Se joga nos pés de Jesus, essa mulher também se joga na tentativa de tocá-lo. E ela consegue tocar na orla das vestes, de uma maneira especial, porque foi um toque de quem realmente precisa. Então nós vemos um homem que precisa de Jesus, um homem que precisa de socorro, de alguém que tenha poder para enfrentar a morte, e uma mulher que precisa de socorro, de ajuda, de alguém que possa curar o seu corpo físico. E essas duas pessoas se encontram, esses dois propósitos se entrelaçam. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade, a mulher a mulher faz 12 anos também que sofria dessa enfermidade, 12 e 12, coincidentemente, né? Os propósitos desse tempo se encontram. Uma menina que tinha 12 anos e uma mulher que sofria há 12 anos. Propósitos que se entrelaçam. Às vezes nós passamos por dificuldades na vida e só vemos a dificuldade e não imaginamos nunca que Deus possa fazer alguma coisa no meio disso. Mas Deus tem propósito dentro de propósito, e muitas vezes os propósitos nossos se entrelaçam, até no momento de alegria também, até no momento de fartura também. Isso não se limita só ao sofrimento ou à dor. Deus nos usa e faz com que nós venhamos a nos conhecer em todos os momentos. Eu vi um testemunho lindo recentemente no Facebook, de uma mulher que, depois de ter sido aconselhada, de ter lido um livro, melhor dizendo, que dizia que ela deveria fazer algo de bem para alguém, mesmo sem conhecer esse alguém, ela resolve parar, porque o exemplo que foi dado nesse livro foi parar num posto de pedágio e pagar o pedágio de quem vinha atrás, sem você conhecer quem é, né? E ela resolveu fazer isso. Então ela vai, desce do carro, vai no carro de trás, e ela cita o nome da pessoa. Era uma pessoa que tinha condições, um engenheiro aposentado, civil, e ela paga, e a pessoa ficou extasiada, porque isso não é comum, né? Sermos abençoados por outras pessoas, e principalmente porque não conhecemos, é algo que nos surpreende. E aquele homem ficou surpreendido, e ela disse: olha, eu paguei o seu pedágio, viu? Tudo bem, foi embora. Aí ele pegou, depois emparelhou o carro com ela, pegou o contato, né, o telefone dela,
e foi embora, seguiu sua vida. Com alguns dias ele liga para ela, disse: olha, aquilo que você fez comigo eu fiz com outra pessoa. Veja como as coisas, irmão, a bondade, ela é contagiante. Eu fiz com outra pessoa, eu parei no pedágio, tinha uma Kombi, e eu cheguei lá na Kombi e tinha um casal, e eu disse que paguei o pedágio dele, e começou a chorar. E eu disse: por que você está chorando? Disse: porque eu vinha com minha esposa, estou vindo da Bahia, deixei meus filhos lá, e diz a quantidade de filhos, e vim aqui arrumar emprego, e estava dizendo: Senhor, levanta alguém para nos ajudar, né? Nessa cidade grande. É isso, resumo da história. Como ele era engenheiro e o rapaz era mestre de obras, ele acolheu aquela família, deu emprego, favoreceu, porque Deus tem propósito dentro de propósito. Então nós não devemos nos surpreender, mas nós nos surpreendemos com as coisas de Deus, não é? Estamos sob os seus cuidados, mas ainda assim, crendo nisso, nós somos surpreendidos muitas vezes com a ação de Deus em nossas vidas, com o seu cuidado nas mínimas coisas. Quantos relatos nós já não ouvimos, não é? E vimos pessoas próximas a nós falando de coisas tremendas que Deus faz, simplesmente porque quer, não é? E esse querer de Deus nos promove. Isso é lindo. Perceber que Deus usa uma pessoa, uma circunstância, que vai usar outra, que mistura os dois, não é? O que você pensava que era penoso, era tão somente o meu, para fazer com que outro chegasse junto de você e sentisse, e vivenciasse, e se emocionasse. Então Deus vai trabalhando com as nossas emoções, para que nós sejamos trabalhados, lapidados, né? Amassados como barro nas suas poderosas mãos, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, que era especialista em amar, né? Ele vivenciava as emoções que nós vivenciamos, mas em tudo ele dava um jeito de demonstrar o seu amor, sua atenção, seu carinho, como no caso dessa mulher. E como ele foi tocado de uma maneira diferenciada, isso traz ao meu coração o desejo de aprender a chamar a atenção de Deus para mim, assim como nós devemos aprender a chamar a atenção de Deus para nós. Como fazer isso? Com verdade, com intensidade, com desespero de alma, tendo a plena convicção de sua realidade, do alcance do seu poder e da imensidão da sua misericórdia e amor. É se jogar nos pés de Jesus. Você já fez isso, meu irmão, minha irmã? Você já se rasgou como uma folha de seda diante do Senhor, de modo que os pedaços se separam e não tem mais como juntar? Uma confiança, uma entrega tal que as palavras são barcas para trazer significância. É isso que Ele espera de nós. Entrega. E essa mulher faz isso, ela se entrega, se joga, toca, Jesus sente, e à medida que ela toca, naquele momento ela foi curada imediatamente. E isso foi o diferencial, porque todas as pessoas tocavam Jesus como qualquer um toca. Essa mulher toca desesperada. E Jesus sente que dele saiu poder, saiu virtude. E ele pergunta aos discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? Ele quer, esperando ver a mulher se pronunciar, a mulher dizer fui eu, mas ela receosa até pelo seu estado ainda, né? Surpresa, e seu estado também de há 12 anos com essa hemorragia, talvez não quisesse se expor. E os discípulos não compreendem a pergunta de Jesus. Ele diz: mestre, eles dizem: mestre, as pessoas te oprimem, te empurram, e o Senhor pergunta: quem me tocou? É brincadeira? O Senhor está brincando com a gente? Aí Jesus explica: não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Vocês me tocam como todo mundo está me tocando, mas alguém me tocou de maneira especial. E a mulher, né, se apresenta. Se apresenta não somente para ouvir de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai ter paz. Que coisa linda, irmãos.
encontrar da parte de Jesus Cristo a confirmação daquilo que nós acreditamos. Talvez esse fato tenha gerado também no coração de Jairo esperança. Nossa, 12 anos essa mulher estava doente. Nossa, ela tocou e sem pedir permissão e sem que ele, ao menos hipoteticamente, percebesse, mas ele percebeu, ela foi curada imediatamente. Então há esperança para minha filha, que também tem 12 anos e que está doente, enferma, à morte. Talvez nesse momento ele tenha ali tido um gotejamento de esperança. Mas veio o verso 49 e põe essa esperança por terra. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da sua casa, do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais esse homem aí, não incomodes mais Jesus, que é conhecido como mestre. Então, respeitosamente, o servo de Jairo, a pessoa que veio da casa dele, se pronuncia respeitosamente: não me incomoda mais não. Mesmo que não haja fé no coração dele, ele se dirige respeitosamente. Mesmo que ele não acredite que Jesus Cristo seja capaz de ressuscitar mortos como fez, mas ele se dirige respeitosamente. Mas Jesus chega a tempo, não é? Jesus não permite que a desesperança invada o coração de Jairo. Como quem diz: espera aí, ainda há esperança. Porque tem aqui: mas Jesus, no verso 50, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Então Jairo, que estava, imagino eu, se alegrando ao ver esse testemunho tão grandioso daquela mulher que sofria há 12 anos, o mesmo período de tempo da sua filha, e esses dois testemunhos se entrelaçam, e agora essa mulher traz esperança ao coração de Jairo, porque ele imagina que Jesus Cristo possa fazer alguma coisa por sua filha, mas de repente um balde de água fria é jogado nele, na sua vida, no seu coração, na sua esperança, na sua fé. E do mesmo modo, imediatamente também, Jesus Cristo não permite que isso cresça, enraize. Ele chega com uma palavra de confiança, a mesma palavra que ele diz para mim e para você hoje: não temas, crê somente. Você está passando por dificuldades, que não é muito difícil de estar acontecendo? Não temas, crê somente. Oh, maravilha, é a palavra de Deus para nós hoje. Nos acontecimentos que nos cercam, nas pessoas que Ele coloca para que nós possamos conhecer e aprender com elas e ensinar também. Ele diz para nós: não temas, crê somente. Nas dificuldades que se levantam e parecem gigantescas, são Golias que surgem um atrás do outro para nos enfrentar, para nos agredir, para vir trazendo tristeza ao nosso coração. Mas Jesus Cristo diz para nós hoje: não temas, crê somente, e ela será salva. E partiram para a casa de Jairo. Chegaram na casa de Jairo. Ele não permitiu que ninguém entrasse, a não ser os apóstolos que estavam com ele, a mãe da menina, o pai da menina. Eles entram. E as pessoas evidentemente estavam chorando. As carpideiras também estavam lá chorando, pranteando. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Jesus nesse momento faz da morte algo comum, algo submisso. No caso, a morte submissa à sua vontade, ao seu poder, ao seu desejo. Ele pega aquilo que nós temos como inevitável para todos os homens e transforma em nada. Nesse momento ele aniquila a intensidade, o poder que a morte tem, conduzindo-a simplesmente à insignificância. Essa menina não está morta, apesar de estar. Ela dorme. E quem está falando não é um homem que possa se encher de vaidade. E quem está falando é um homem que pode se encher de prepotência, de arrogância, de altivez, de soberba.
Apesar dele ser 100% homem, apesar dele ser 100% Deus, ele está ali falando como autor da vida, como consumador da nossa fé, como aquele que nos chamou sendo nós quem somos, nos tirou do lugar onde nós estávamos e nos deu a garantia de uma vida com ele após a morte. Se nós o seguirmos, se nós formos fiéis até o fim. É isso que Jesus faz. E ele menospreza a morte. Dado ao seu poder, ela não está morta, ela dorme. E as pessoas riem dele. E as pessoas menosprezam agora ele. Quem é esse que diante da morte diz que a menina dorme? Ele é o dono da vida. E no verso 53 diz justamente o que eu falei: riem-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, oh Jesus, como é bom ouvir entretanto, como é bom ouvir mais, né? Todavia, mudança de situação, conjunções adversativas, ele tomando-a pela mão. Imagine espiritualmente isso agora, irmãos. Imagine Jesus Cristo nos tomando pela mão, para nos tirar da circunstância, do meio em que nós estamos e consideramos este meio danoso, seja em qualquer área, seja na saúde, nas finanças, na família, seja em qualquer situação. Imagine Jesus agora estender a mão para nós, nos tomando pela mão. Porque no caso aqui ele diz para a menina que estava morta em voz alta, para que aqueles que estão na sala ouçam, para aqueles que estão no ambiente ouçam, que aquilo ali não foi fruto do acaso, mas foi fruto da autoridade, do poder que há na palavra pronunciada pela boca de Jesus. Menina, levanta-te. O talitá cumi. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus Cristo agora faz esse prodígio, faz essa maravilha, faz esse milagre na vida dessa jovem, dessa criança, dessa adolescente de 12 anos de idade. Se preocupa com ela, diz: olha, dê comida a ela precisa recuperar suas forças. Ela está viva novamente. É para garantir também, para que todos vejam ela comendo. E ele faz isso em uma tirada só, em uma caminhada só. Atende o pedido de Jairo, enquanto caminha para sua casa, outro propósito acontece, outro acontecimento fica no meio. Eles curam uma mulher que há 12 anos jazia com fluxo de sangue. Jairo percebe isso certamente, Jairo se enche de esperança nesse momento. Vem a notícia ruim, porque a notícia ruim às vezes bate a nossa porta. Ninguém quer ouvir notícia ruim, ninguém quer sentir dor, ninguém quer estar em uma situação que venha a nos prejudicar, né, em todos os sentidos, mas elas sempre dão um jeito de bater a nossa porta. Mas quando isso acontece, sempre tem um mais de Jesus, sempre tem um entretanto de Jesus, sempre tem um todavia vindo da parte de Jesus. Nós servimos ao Mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida, é Ele quem rege o universo, é Ele que tem o poder nas mãos para dizer sim para a morte, para dizer não para a morte, para dizer sim para a vida, para fazer justamente tudo aquilo que bem lhe aprouver, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E a menina se levanta, o milagre está feito. Jairo está satisfeito, recorreu à pessoa certa. A quem nós temos recorrido? A quem nós temos orado, suplicado, nos humilhado, né? E o que acontece com as pessoas que presenciam isso? O de sempre, né? Ficam maravilhados, porque não tem o que dizer. Não tem outra reação a não ser ficar como quem sonha, vendo diante de si o seu desejo realizado, desejo de vida, desejo de cura. Então não menospreze, como eu sempre falo, né, irmãos? Não menospreze as adversidades, ela nos ensina. Deus está ensinando alguém através delas, que não seja somente nós, porque os propósitos de Deus se entrelaçam, se intercalam. Tem alguém nos observando.
querendo ver qual é a nossa reação mediante as circunstâncias, para ver se o nome de Deus é realmente glorificado na nossa vida, para ver se nós somos realmente quem dizemos ser, quem falamos ser. Tem sempre alguém olhando para nós. E Jesus Cristo termina dizendo que não dissesse a ninguém o que tinha acontecido, né? Ele planejava ainda ficar nessa cidade, ele planejava ainda realizar pregar a sua palavra, né? E pregar a sua mensagem, e ele preferia que as pessoas dessem mais atenção e ouvido ao que era falado, mais do que ele fazia. Como eu falei no início, havia muitas pessoas que concorriam até ele por causa dos prodígios, por causa do pão, por causa do peixe, mas ele tinha uma doutrina para falar, ele tinha algo para ensinar, e ele queria dar ênfase no ensinamento e não nos milagres. Esse é o Jesus que nos ensina, mais uma vez, nessa noite. Então estamos chegando ao final de mais uma live. Eu louvo a Deus pela sua vida, que ficou conosco até o fim. Paulo Carvalho, né? Andréa Duarte, glória a Deus, minha irmã Andréa, por sua vida, esposa do nosso diácono Diogo. Deus abençoe vocês, abençoe Lavínia, Ramon. Estamos com saudades desses meninos, né? Desses meninos aí. Então que Deus possa e queira lhe abençoar, e certamente vai, em nome do seu Filho. Que você não perca as oportunidades para engrandecê-lo, para enaltecê-lo, para falar de sua bondade, do seu amor. Nos encontraremos sexta-feira, se Deus quiser, em mais uma live. No templo seria culto de oração e testemunhos. Mas aprova o Senhor de estarmos aqui através das mídias sociais. Então nos encontraremos até lá. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.